Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Conhecendo a Bíblia. E no vídeo de hoje vamos responder a um quiz bíblico de 16 perguntas. Aqui, vamos mergulhar nas profundezas da Palavra de Deus enquanto testamos os seus conhecimentos. Já deixa seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Então vamos à primeira pergunta. Pergunta de número 1. Que parte do corpo, de acordo com o livro de Tiago, é mencionada como tendo o poder de contaminar o corpo inteiro? Alternativa A, os olhos. Alternativa B, o ouvido. Alternativa C, o nariz. Alternativa D, a língua. Tempo na tela de 8 segundos. Acertou quem escolheu a alternativa D, a língua. A resposta bíblica está escrita em Tiago capítulo 3 e versículo 6 da Bíblia que diz: a língua também é um fogo, sim, a língua, qual mundo de iniquidade, colocada entre os nossos membros, contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, sendo por sua vez inflamada pelo inferno. Pergunta de número 2. Ao se apresentar diante de Faraó, com quantos de seus irmãos e seu pai Jacó, José compareceu? Alternativa A, 5 irmãos. Alternativa B, 4 irmãos. Alternativa C, 3 irmãos. Alternativa D, 2 irmãos. Tempo na tela de 8 segundos. Acertou quem escolheu a alternativa A, 5 irmãos. A resposta bíblica está escrita no livro de Gênesis capítulo 47 versículo 2 que diz: e tomou dentre seus irmãos 5 homens e os apresentou a Faraó. Pergunta de número 3. Como Natã referiu-se a Salomão com o nome alternativo? Alternativa A, Jecônias. Alternativa B, Gedidias. Alternativa C, Jaziel. Alternativa D, Jefté. Tempo na tela de 8 segundos. Acertou quem escolheu a alternativa B, Gedidias. A resposta bíblica está escrita no segundo livro de Samuel capítulo 12 versos 24 ao 25 da Bíblia que diz: então consolou Davi a Batseba, sua mulher, e entrou, e se deitou com ela. E teve ela um filho e Davi lhe deu o nome de Salomão. E o Senhor o amou e mandou por intermédio do profeta Natã, dar-lhe o nome de Gedidias por amor do Senhor. Pergunta de número 4. Em um dos evangelhos, qual discípulo de Jesus é identificado com o termo ladrão? Alternativa A, Judas Iscariotes. Alternativa B, Bartolomeu. Alternativa C, André. Alternativa D, Tomé. Tempo na tela de 8 segundos. Acertou quem escolheu a alternativa A, Judas Iscariotes. A resposta bíblica está escrita no livro de João capítulo 12 versos 4 ao 6 da Bíblia que diz: mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de trair, disse: por que não se vendeu este bálsamo por 300 denários e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isto não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, subtraía o que nela se lançava. Pergunta de número 5. Qual foi o destino fatal de Corá e daqueles que o acompanharam? Alternativa A, foram apedrejados. Alternativa B, foram queimados. Alternativa C, tragados pela terra. Alternativa D, foram enforcados. Tempo na tela de 8 segundos. Acertou quem escolheu a alternativa C, tragados pela terra. A resposta bíblica está escrita no livro de Números capítulo 16 e versículo 32 da Bíblia que diz: e a terra abriu a boca e os tragou com as suas famílias, como também a todos os homens que pertenciam a Corá, e a toda a sua fazenda. Pergunta de número 6. Qual é o número de gerações contadas desde Abraão até Jesus, de acordo com a genealogia apresentada no Evangelho de Mateus? Alternativa A, 22. Alternativa B, 38. Alternativa C, 42. Alternativa D, 48. Tempo na tela de 8 segundos.
Acertou quem escolheu a alternativa C, 42. A resposta bíblica está escrita no livro de Mateus capítulo 1 e versículo 17 da Bíblia que diz: De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações, e desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações, e desde a deportação para a Babilônia até o Cristo, 14 gerações. Pergunta de número 7. De acordo com Provérbios, o que é mencionado como algo que pode resultar na secura dos ossos? Alternativa A, ressentimento. Alternativa B, espírito abatido. Alternativa C, hostilidade. Alternativa D, angústia. Tempo na tela de 8 segundos. Acertou quem escolheu a alternativa B, espírito abatido. A resposta bíblica está escrita em Provérbios capítulo 17 versículo 22 da Bíblia que diz: O coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido seca os ossos. Pergunta de número 8. Qual rei foi testemunha de uma mão escrevendo uma mensagem enigmática em uma parede? Alternativa A, Belsazar. Alternativa B, Amazias. Alternativa C, Jorão. Alternativa D, Joás. Tempo na tela de 8 segundos. Acertou quem escolheu a alternativa A, Belsazar. A resposta bíblica está escrita no livro de Daniel capítulo 5 e versos 8 ao 9 da Bíblia que diz: Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler o escrito, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Nisto ficou o rei Belsazar muito perturbado e se lhe mudou o semblante, e os seus grandes estavam perplexos. Pergunta de número 9. Quem foi o homem que fez um voto e, consequentemente, sacrificou a própria filha? Alternativa A, Baraque. Alternativa B, Acabe. Alternativa C, Jefté. Alternativa D, Saul. Tempo na tela de 8 segundos. Acertou quem escolheu a alternativa C, Jefté. A resposta bíblica está escrita em Juízes capítulo 11 versos 30 ao 31 da Bíblia que diz: E Jefté fez um voto ao Senhor, dizendo: Se tu me entregares na mão os amonitas, qualquer que, saindo da porta de minha casa, me vier ao encontro, quando eu, vitorioso, voltar dos amonitas, esse será do Senhor, eu o oferecerei em holocausto. Pergunta de número 10. Quem é mencionado como cego de Jericó nos relatos bíblicos? Alternativa A, Acã. Alternativa B, Loate. Alternativa C, Azarias. Alternativa D, Bartimeu. Tempo na tela de 8 segundos. Acertou quem escolheu a alternativa D, Bartimeu. A resposta bíblica está escrita em Marcos capítulo 10 e versículo 46 que diz: Depois chegaram a Jericó, e, ao sair ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, estava sentado junto do caminho um mendigo cego, Bartimeu filho de Timeu. Pergunta de número 11. Quantas províncias constituíam o reino de Assuero? Alternativa A, 99 províncias. Alternativa B, 114 províncias. Alternativa C, 127 províncias. Alternativa D, 132 províncias. Tempo na tela de 8 segundos. Acertou quem escolheu a alternativa C, 127 províncias. A resposta bíblica está escrita no livro de Ester capítulo 1 e versículo 1 da Bíblia que diz: Sucedeu nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Pergunta de número 12. Quem foi o profeta que apareceu após o período de Malaquias? Alternativa A, João Batista. Alternativa B, Ezequiel. Alternativa C, Jeremias. Alternativa D, Isaías. Tempo na tela de 8 segundos. Acertou quem escolheu a alternativa A, João Batista. A resposta bíblica está escrita em Mateus capítulo 3 e versos 1 ao 3 da Bíblia que diz: Naqueles dias apareceu João,
o Batista, pregando no deserto da Judéia, dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que diz: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Pergunta de número 13. Quem foi o centurião encarregado de acompanhar Paulo durante sua jornada até a Itália? Alternativa A, Longino. Alternativa B, Juliano. Alternativa C, Júlio. Alternativa D, Cláudio. Tempo na tela de 8 segundos. Acertou quem escolheu a alternativa C, Júlio. A resposta bíblica está escrita no livro de Atos capítulo 27 versículo 1 da Bíblia, que diz o seguinte: E, como se determinou que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião por nome Júlio, da corte augusta. Pergunta de número 14. Qual juiz escondia uma espada de 2 gumes em sua coxa? Alternativa A, Eli. Alternativa B, Eude. Alternativa C, Gideão. Alternativa D, Otoniel. Tempo na tela de 8 segundos. Acertou quem escolheu a alternativa B, Eude. A resposta bíblica está escrita no livro de Juízes capítulo 3 e versículo 16 da Bíblia, que diz: E Eude fez para si uma espada de 2 gumes, de um côvado de comprimento, e cingiu-a à coxa direita, por baixo das vestes. Pergunta de número 15. Qual dos reis mencionados teve um período de governo que se limitou a 7 dias? Alternativa A, Jeú. Alternativa B, Zinri. Alternativa C, Ezequias. Alternativa D, Jeroboão. Tempo na tela de 8 segundos. Acertou quem escolheu a alternativa B, Zinri. A resposta bíblica está escrita no primeiro livro de Reis capítulo 16 e versículo 15, que diz: No ano 27º de Asa, rei de Judá, reinou Zinri 7 dias em Tirza. Estava o povo acampado contra Gibeton, que pertencia aos filisteus. Pergunta de número 16. Quem foi o primeiro discípulo de Jesus a morrer apedrejado? Alternativa A, Estevão. Alternativa B, Tomé. Alternativa C, Felipe. Alternativa D, Bartolomeu. Tempo na tela de 8 segundos. Acertou quem escolheu a alternativa A, Estevão. A resposta bíblica está escrita no livro de Atos capítulo 7 versos 59 a 60, que diz: Apedrejavam, pois, a Estevão, que orando, dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Tendo dito isto, adormeceu, e Saulo consentia na sua morte. Estamos chegando ao fim do nosso quiz bíblico. Me conte nos comentários quantas perguntas você acertou. Espero que tenha gostado. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo.